Olá, boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, Simprocultura. Obrigada, muito obrigada por abrir esse espaço para a gente hoje falar um pouquinho do nosso trabalho, né, com intervenção urbana, só que no campo da educação. Nós somos a Beatriz, a Carol, a Júlia e a Juliana. Estamos representando aqui o coletivo FIAR. A gente se conheceu em 2016, na pós-graduação no Instituto Singularidades, no curso de Arte de Ensinar Arte, Expressões Singulares. Ao longo dos 2 anos da pós, a gente foi se aproximando, vendo que esse grupo tinha vários interesses em comum, então a gente decidiu fazer o TCC coletivo. E no nosso TCC, a gente propôs uma intervenção interativa artístico-pedagógica no Largo da Batata. Depois de ler bastante referencial teórico e afinar as várias ideias que a gente tinha dentro do coletivo, a gente acabou, fazendo um TCC completamente polifônico, tentando burlar um pouco as formas convencionais desses trabalhos acadêmicos. Mas mesmo assim a gente continuou, um pouco presa na forma da ABNT. Mas como a gente propôs um novo jeito, de fazer esse trabalho acadêmico, uma das questões que a gente acabou também abordando no nosso TCC foi uma questão de forma e conteúdo. Então, aqui a gente mostra um pouquinho do nosso TCC, de como ele foi produzido, de como ele ficou, a forma final. E foi isso, assim, para a gente não foi possível pensar a arte e educação fora dos moldes da escola, sem também pensar nessa forma das nossas produções, nessa forma de apresentar esse pensamento, esse questionamento, esse trabalho. Então, a gente acabou destacando os pensamentos individuais de cada uma, com bordados ao longo do texto. Desse nosso encontro, durante a produção do nosso trabalho de conclusão de curso, a gente ficou com vontade de continuar propondo intervenções artísticas em espaços não formais. E aí a gente resolveu fundar o Coletivo FIAR, que hoje conta com 10 mulheres de diferentes profissões que estão nas áreas de educação, fotografia, artes visuais e teatro. Então, eu vou contar por que a gente escolheu o nome FIAR. Nossa proposta de intervenção na rua, ela era toda baseada em fios, né? A construção norteadora era o fio. E a gente queria um nome que fosse plural, mas que também nos identificasse. Entre algumas referências que a gente tinha um texto no nosso TCC da Noemi Jaff, que eu vou ler aqui para vocês, que foi uma das referências. O que sustenta a suspensão íntegra, mas sempre por um tris, é também a tensão. O movimento sustenta o repouso, mas é na alternância do movimento que ele o mantém. O segredo da suspensão é o ponto que separa e une os fios ao plano. É por isso que nos sentimos seguros e sob ameaça. Seguro sob os fios, ameaçados pelo plano. Não é à toa que fiar é também crer. É preciso não só saber o que vemos, mas é também preciso crer nos fios. Então, nosso nome, FIAR, é também confiar, tecer as relações, essas tramas, esses laços que se emaranham, eles se esticam, mas não se rompem, não se partem. Assim como a lenda chinesa do fio vermelho. Bom, dito tudo isso, a gente vai mostrar agora o vídeo registro que a gente fez durante a intervenção no Largo da Batata em 2016.
Bem, e como professoras, né, sempre atuando na sala de aula, por que a gente escolheu a rua? Né? Porque dentro da escola, como alunas, a gente já tinha algumas memórias incômodas em relação às aulas de artes, né? Com atividades como cópia, obra dirigida, as inúmeras interferências e algumas até imposições que impossibilitavam a nossa real dimensão do que a gente estava fazendo ali, né? Tolhindo a nossa criatividade, a nossa imaginação. Mas no nosso percurso, a gente começou a perceber que a prática pedagógica de algumas pessoas que passaram pela nossa formação em artes, de todas as linguagens, despertaram o nosso olhar sensível para as coisas do mundo. Então, a gente sabe que é impossível ignorar a relação que as crianças têm com as artes, né? É profunda, e elas se expressam por meio dessas linguagens, e muitas vezes sem nem precisar verbalizar. E a gente acredita que só uma educação que proporcione de fato a essas crianças uma participação ativa e autônoma no seu processo é capaz de fornecer ferramentas para a formação de uma pessoa crítica. Então, na nossa prática docente, a nossa maior preocupação era não castrar esse espaço das artes que é tão libertador. Mas libertador até que ponto? Né? Sendo que nessas instituições formais a gente sabe que existe uma cobrança por um produto final, pela produção de um produto final, de uma avaliação que não é processual, que vai avaliando à medida ali pontualmente aquelas pessoas, uma instituição formal onde a gente sabe que o tempo é muito limitado, é um tempo reduzido que limita essa experiência, né? A gente tem um currículo para ser cumprido, então é um lugar onde se colocam muitos entraves para de fato, uma experiência completa e mais integrada. Por isso, a gente optou por sair, né, desses espaços formais e adentrar o além-muros da escola, adentrar o espaço público, ocupar esse espaço que para nós é tão rico e a gente vê esses espaços públicos com uma potência educativa enorme, já que por eles transitam tantas pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes histórias de vida. A gente pode, então, de verdade, ter um tempo mais ampliado, né, onde as experiências, de fato, possam acontecer de uma maneira muito mais integrada, muito mais profunda, sem hierarquia, sem cobrança de produtos finais, sem um tempo limitado. Então, essa foi a nossa escolha por um espaço que permitisse uma vivência mais profunda e uma possibilidade maior de contato com a cidade e com essas pessoas que por ali passavam. Além dessa intervenção que a gente fez em 2016 no Largo da Batata, a gente continuou desenvolvendo alguns trabalhos com o coletivo e com essa temática do fio, do fiar e as relações que a gente estabelece a partir daí. Então, a gente continuou com um trabalho de lambe-lambe, que são esses que estão aparecendo aqui. A gente também participou em 2017 da Virada da Educação, que a gente fez uma intervenção parecida com a que a gente fez no Largo da Batata, só que a gente fez na Praça Roosevelt, com algumas adaptações, que são essas fotos que estão aparecendo aqui, e também a gente continuou nessa temática do fio e da intervenção, e a gente desenvolveu uma oficina, que vocês estão vendo as fotos aqui, e nessa oficina, além de mostrarmos várias referências sobre o que pode ser intervenção urbana, discutimos sobre o espaço que transitamos, como nos apropriar dele, e também a gente discutiu bastante sobre os atravessamentos poéticos que existem numa cidade como São Paulo, por conta das intervenções urbanas, e de que a arte, ela não só precisa estar numa galeria, num museu ou num lugar institucionalizado, ela pode estar no seu caminho da casa para a escola, da casa para o trabalho. Então, nesse processo, a gente ensinou a técnica de stencil, que foi aplicada no ambiente escolar deles, mas a gente super recomendou
que esse trabalho continuasse, então a gente forneceu material para eles continuarem desenvolvendo nos muros da cidade.